Quando eu passei a vir morar na Europa, no chamado Primeiro Mundo, Suécia, vim perceber claramente o quanto uma certa doutrina política acomoda parasitas, tiranos, enganadores, maquiavélicos que estão dispostos a vender a própria alma para se perpetuarem no poder. A esquerda tem essa doutrina. Tudo começou algumas décadas atrás. Eu ainda criança, quando meu saudoso pai, um notório médico veterinário, músico e advogado, aceitou em ser diretor da primeira faculdade de Petrolina, minha cidade, a FFPP. Depois que meu pai recebeu um político não simpático aos do poder, a marcha para destituí-lo do cargo iniciou e findou quando ele, meu pai, renunciou ao posto apenas alguns anos depois. Desde então, nascia em mim o interesse por política, ainda que inconscientemente. Os anos se passaram e eu entrei na faculdade, que me impulsionou de vez essa analogia que involuntariamente havia chegado a mim. A faculdade me instigou e o curso de Direito seria o pilar que me induzia ainda mais às vielas da política. Na faculdade, eu com 4 colegas mais, éramos constantemente recolhidos de carro por voluntários do partido de esquerda, a ir fazer panfletagem e buscar convencer o povão a simpatizar com a esquerda, a salvadora, pois a eleição para governadores no Brasil estava bem próxima. Íamos sempre aos bairros mais humildes de Recife e Olinda, onde não haviam nada de saneamento, onde reinavam a pobreza, o lixo, a insegurança e, sobretudo, o desconhecimento. A falta de estudo dessa população era nosso foco principal. Era muito eficaz convencer esse público. No final da eleição, a vitória foi do nosso candidato, o Dr. Miguel Arraes, que havia pouco tempo voltado do exílio. A chegada dele ao poder só me fez constatar que tudo era ilusão, balela, tudo era um grande engano. Foi daí minha decisão em deixar o Brasil. Minha decepção com a política de esquerda foi grande demais. Essa minha escolha em deixar o país, claro, foi acompanhada também do desejo em conhecer outras culturas. E me fui. Fui com uma grande bagagem de otimismo, carregando minha principal ferramenta, um velho violão. Também uma mochila de costa, apenas $200 no bolso e, claro, com muita fé, com Deus no coração. E graças a Ele, nunca mexi com criminalidade. Aprendi muito. Aprendi outros instrumentos, outros idiomas, conheci a fome e muitos outros países mais. Alguns desses da esquerda. Passei por Nicarágua, onde vi e senti a miséria de um povo sofrido e enganado.
Depois foi a Cuba e a repetição se fez. No país de Fidel, jamais me esquecerei de um pai que oferecia sua própria filha de apenas 13 anos de idade por míseros $20 para poder comprar carne, leite e pão para a sua família. Em seguida, voei para a Rússia, onde fui várias vezes perguntado se eu desejava trocar minhas velhas calças jeans por beterraba, milho ou trigo. A Rússia havia recém cortado subsídios que alimentavam regimes nefastos como o de Cuba, Angola, Moçambique, entre outros, pois a própria Rússia continuava atravessando severas crises de enganos, anos tras anos. Por fim, chegou a Suécia, um país de fato democrático, com uma das poucas sociedades igualitárias do planeta. No país escandinavo, pude compreender ainda mais o embuste da doutrina de esquerda e a perfídia de seus políticos sujos e perversos. Depois da Suécia, estive na Bulgária, Sérvia e Hungria, que outrora foram comandadas pela esquerda, que usurpou e destruiu por décadas suas economias. Nesses países, a sintonia da política continuava em mim e saí recolhendo dizeres, opiniões, exemplos e experiências de pessoas vividas no tempo do comando da esquerda. Falei com o povão, falei com garçons, lavadeiras, vendedores ambulantes, pessoal de supermercados, de hotéis, com taxistas, entre outros mais. O relato dessas pessoas era unânime. Ninguém havia algo positivo para dizer desse tempo. Ao contrário, falavam de torturas, sobretudo psicológica, sem liberdade alguma, realmente um inferno que não desejam tê-lo de volta. Por fim, todos me perguntaram por que o Brasil deseja reviver algo terrível que a Europa sepultou há anos atrás. E eu fiquei sem resposta, me sentindo culpado por tanta atrocidade cometida pela esquerda na Europa, na África, Ásia e Latinoamérica, com tanta maldade, tanta gente desaparecida, torturada por essa doutrina nociva que prejudicou tanta gente. E tudo isso já havia sido esquecido por nós, por essa parte da América que vive o pesadelo da esquerda. O nosso Brasil vive uma aflição, o pior momento da sua história, com o poder legislativo ajoelhado aos arbítrios de um judiciário ativista que, por uma manobra suja, recolocou no poder aquele que mais enganou e feriu os brasileiros com roubos, hipocrisia, fingimento, usurpação cilada e maldade. Hoje sinto o sofrimento, a insegurança, o medo e o desespero que pairam sobre nosso povo, que vive com a constância violência e do temor da ininterrupta injustiça. Os 3 maiores poderes do país levam essa culpa. E os senhores ministros Fachin, Toffolo
Barroso e, sobretudo, Alexandre de Moraes têm as mãos manchadas de sangue pelo silêncio covarde do senhor Rodrigo Pacheco em conluio com uma suja imprensa. Que nosso bom Deus dê discernimento ao povo brasileiro, abençoando-nos, e proteja toda a nossa nação e o mundo das garras satânicas da política de esquerda.